Depois da conquista no Campeonato Paulista, é natural que a torcida do Corinthians comece a olhar com outros olhos para o restante da temporada. A vitória sobre o maior rival não só trouxe aquele sabor especial que só quem é corintiano entende, como também reacendeu a chama da esperança em relação ao que vem pela frente. Mas mais do que comemorar um título estadual, o momento é de reflexão, de análise profunda sobre o que esse elenco pode realmente alcançar em competições mais exigentes como a Copa do Brasil, a Sul-Americana e, claro, o Campeonato Brasileiro. É verdade que o torcedor ficou satisfeito com a taça, mas a sede por mais títulos é enorme. A Fiel quer ver o time brigando em alto nível nas competições nacionais e internacionais, só que para isso acontecer não basta contar com a paixão das arquibancadas. É preciso ter planejamento, qualidade dentro de campo e principalmente um elenco forte o suficiente para encarar o calendário pesado e os desafios que vêm pela frente. O mata-mata, por exemplo, é traiçoeiro. A gente já viu times desacreditados levantarem troféus importantes. Quem não lembra daquela equipe que, mesmo sendo rebaixada no Brasileirão, conseguiu vencer a Copa do Brasil no mesmo ano? Isso mostra como esses torneios podem ser imprevisíveis. Basta uma boa fase, um encaixe certeiro e o impossível vira realidade. E o Corinthians, com sua camisa pesada e tradição em jogos decisivos, sempre entra como um dos favoritos, ainda que não seja o mais badalado do momento. Mas quando a gente olha para o Campeonato Brasileiro, a conversa muda um pouco. É um torneio de regularidade de elenco de reposição. Não dá para depender só da boa fase ou do embalo da torcida. São 38 rodadas, muitos confrontos diretos e uma concorrência pesada com clubes que investem pesado e têm elencos milionários. Por isso é preciso ter os pés no chão ao falar em brigar pelo título. A realidade mostra que sem reforços as chances diminuem e a janela do meio do ano pode ser o ponto de virada nessa história. Ali será o momento-chave para saber se o Corinthians vai conseguir manter suas peças principais e ainda trazer os reforços que tanto precisa. Abril se aproxima e com ele vem aquele sentimento de balanço de pensar no que deu certo até aqui e no que ainda pode ser feito. É também quando começam a surgir os rumores de saídas, principalmente de jovens revelações que chamam a atenção do mercado. Se o clube perder peças importantes, o planejamento pode ir por água abaixo. Por isso é essencial agir rápido com inteligência para não deixar o elenco desprotegido. Um dos pontos mais urgentes é o sistema defensivo. A posição de goleiro precisa ser revista. Não dá para ter dúvidas sobre quem é o reserva ideal, ainda mais em um time que costuma sofrer com lesões e suspensões. Na lateral direita, a situação é ainda mais crítica. É urgente encontrar um substituto de qualidade, alguém que chegue para resolver, porque o elenco atual não oferece segurança ali. Já na zaga tem um nome que vem ganhando destaque, Gustavo Henrique. Muita gente torceu o nariz quando ele chegou, mas o tempo mostrou que ele é sim uma peça sólida e confiável. Ele foi crescendo aos poucos, comendo quieto, e hoje já conquistou boa parte da torcida e da comissão técnica. É curioso como as percepções mudam. Lembro que desde o começo eu dizia que ele tinha potencial. Era só dar sequência e confiança. E agora, com uma temporada consistente, ele se mostra como um dos mais seguros na posição. Se ele não tivesse assumido essa responsabilidade, talvez aquele título estadual nem tivesse vindo. A importância dele foi crucial em momentos-chave e isso precisa ser reconhecido. Mas nem tudo são flores. Tem jogador no elenco que ainda levanta dúvidas? Não sei se tem condição física e técnica para aguentar o ritmo e a pressão. Por outro lado, tem outro atleta que pode ser uma boa adição ao grupo, uma peça interessante, que vem sendo bem vista internamente. E quando a gente fala em reforçar a zaga e a lateral direita, isso tem que ser prioridade. Já na lateral esquerda, a situação é mais tranquila. O reserva atual é competente e oferece uma boa segurança, então não há necessidade de mudanças ali agora. No meio de campo, a situação é animadora. Tem um jogador que começou a mostrar um futebol mais maduro, mais consciente. Sempre defendi ele mesmo quando era alvo de críticas. É um excelente marcador, tem leitura de jogo e sabe como iniciar a transição. O que faltava era sequência. Agora que ele conseguiu isso, está se encaixando muito bem com os outros dois. Da posição,
Esse trio de volantes dá uma boa sustentação para o time. E ainda temos boas opções no banco, o que garante uma certa tranquilidade. Pensar em contratar mais volantes agora seria exagero. Já falando sobre os meias mais ofensivos, temos duas peças interessantes. Se os dois estiverem em boa forma, a combinação entre eles pode ser espetacular. Imagina juntar as melhores qualidades de cada um. Seria praticamente o meia ideal, aquele jogador completo que todo time quer. E é aí que entra a necessidade de reforçar o ataque. O Corinthians precisa urgentemente de um atacante finalizador, alguém que saiba colocar a bola na rede com frieza. Além disso, é fundamental contratar um jogador de velocidade, um atacante rápido que consiga quebrar linhas, vencer duelos individuais e chegar com perigo na linha de fundo. Hoje falta esse perfil no elenco. Não estou dizendo que precisa trazer um craque consagrado daqueles que chegam com status de estrela, mas se vier um jogador eficiente com as características certas, já seria um grande avanço. Tem um nome que serve de referência. Não é espetacular, mas é eficiente e entrega o que promete. E isso já faz muita diferença. O que falta ao Corinthians é um atacante que desequilibre. Alguém que na hora do aperto consiga resolver no 1 contra 1, tirar um coelho da cartola e criar jogadas de perigo por conta própria. Somando tudo isso, o cenário ideal seria trazer 4 reforços pontuais, um lateral direito, um zagueiro e 2 atacantes. Com essas peças e mantendo os principais jogadores do elenco, o Corinthians teria condições reais de brigar por algo maior no Campeonato Brasileiro. Mas tudo depende de não perder ninguém. Se começar a sair jogador, o cenário muda. E sobre aquele jogador de outro clube que muita gente sonha ver com a camisa do Timão, a realidade é que tirá-lo de lá é muito complicado. A negociação é difícil, quase impossível. Agora tem outra situação que merece atenção. Um jogador que voltou a ser destaque calando os críticos que falavam bobagem sobre ele. É impressionante como tem gente que fala sem base nenhuma, apenas no impulso. As opiniões absurdas se espalham rápido, mas o tempo, como sempre, mostra quem estava certo. E é esse tipo de jogador que faz a diferença, que pode mudar o rumo de uma temporada inteira. Com a base consolidada e a ideia de jogo começando a se firmar, o Corinthians entra num momento crucial da temporada. É nessa fase que se define se o time vai apenas participar ou se vai competir de verdade por títulos maiores. E para competir, não adianta apenas ter vontade. Precisa ter elenco, precisa ter alternativas, jogadores capazes de entrar e manter o nível. É isso que faz a diferença nos momentos decisivos, quando o calendário aperta, quando as lesões aparecem, quando o adversário já estudou todas as jogadas e você precisa de algo novo e inesperado. A torcida sabe disso. A Fiel não é só emoção, é também sabedoria. Ela reconhece quando o time tem potencial e quando precisa de mudanças. E hoje, por mais que a conquista do estadual tenha trazido alívio e orgulho, ninguém está se iludindo. Todo mundo vê que o time ainda está longe de ser o ideal. Existem lacunas evidentes, especialmente no setor ofensivo, onde falta agressividade, falta aquele jogador que assusta a defesa adversária, que parte para cima e quebra linhas. Isso tem que ser prioridade na próxima janela. Enquanto isso, a comissão técnica tenta extrair o máximo do que tem em mãos. E até certo ponto tem conseguido. Alguns jogadores cresceram de produção, entenderam melhor suas funções e começaram a entregar desempenho. Outros ainda estão devendo e fica aquela dúvida se vão dar conta ou se vão precisar ser substituídos. Mas uma coisa é certa, o ambiente no clube melhorou. O título estadual trouxe confiança, tirou um peso das costas, deu tranquilidade para trabalhar. E isso no futebol é ouro. Um elenco confiante rende mais à risca, mais acredita mais. No setor defensivo, além da solidez de Gustavo Henrique, começa a surgir uma discussão importante sobre quem deve ser seu parceiro ideal. A escolha não pode ser feita por nome ou histórico. Tem que ser pelo momento, pelo encaixe. O Corinthians já sofreu muito por insistir em duplas que não se entendiam. Agora a missão é achar equilíbrio. E isso passa também pela proteção dos volantes, que, como foi dito, estão entregando uma boa sustentação. O time melhorou sem a bola, está marcando melhor, pressionando com mais intensidade e não dá tantos espaços como antes. Ainda não é perfeito, mas já é um avanço visível.
A lateral direita, como já falamos, segue sendo um ponto frágil. Em jogos grandes, essa deficiência aparece com mais clareza. Por isso, é essencial que a diretoria trate essa contratação como prioridade absoluta. Não dá para seguir improvisando ou apostando em soluções temporárias. Precisa vir alguém pronto, confiável, que chegue e assuma a posição. Porque no futebol atual, as laterais são fundamentais. Elas são o início e, muitas vezes também, o fim das jogadas. Um bom lateral transforma o time. No ataque, a urgência é ainda maior. Sem um velocista e sem um finalizador nato, o Corinthians se torna previsível. Fica dependente de jogadas trabalhadas de triangulações e acaba esbarrando em defesas bem postadas. Falta o elemento surpresa, aquele drible seco, aquele chute inesperado. E isso só se resolve com contratação. O elenco atual tem jogadores úteis, mas poucos realmente desequilibram. E em um campeonato longo como o brasileiro, é disso que se precisa, de jogadores que em uma jogada decidam um jogo. A boa notícia é que, mantendo a base atual e com esses reforços pontuais, o Corinthians pode sonhar. Pode sim brigar lá em cima, mas para isso o planejamento tem que ser impecável. Não pode errar em contratação, não pode vender jogador importante por qualquer valor, não pode deixar lacunas no elenco. E além disso, é preciso blindar o vestiário, criar um ambiente saudável, competitivo, onde todos se sintam parte do projeto. Porque quando o grupo está fechado, focado e confiante, até os mais desacreditados surpreendem. O torcedor corintiano já viu isso acontecer. Já viu times desacreditados darem a volta por cima e levantarem taças que pareciam impossíveis. E isso cria uma expectativa natural. Porque quando se tem uma história como a do Corinthians, a esperança nunca morre. Ela se renova a cada jogo, a cada reforço, a cada lance bem executado. Mas a diretoria precisa fazer a sua parte. Precisa agir com ambição, com inteligência, sem prometer mundos e fundos, mas com firmeza. O caminho para um ano vitorioso passa pelas decisões que serão tomadas agora. A reta final de março e o mês de abril vão ser decisivos. É quando o elenco será testado, quando o calendário começa a apertar, quando as competições paralelas entram em fases mais importantes. E é aí que veremos se o Corinthians vai apenas sonhar ou se vai transformar esse sonho em realidade. Os sinais são bons. O time mostrou força, mostrou evolução, mostrou que pode jogar mais do que vinha jogando, mas ainda falta aquele salto final, aquele passo que transforma um bom time em um time campeão. E claro, tudo isso passa também pela torcida. A Fiel é parte fundamental desse processo. Ela empurra, ela cobra, ela vibra, ela não abandona. E quando o time sente esse apoio, ganha força. É como se o gramado ficasse menor para o adversário, mas a torcida também quer ver comprometimento, quer ver raça, entrega, suor. Quer ver um time que lute até o último minuto, que respeite a camisa, que entenda o tamanho da responsabilidade que é jogar no Corinthians. O futebol é imprevisível, mas uma coisa é certa, com planejamento, reforços certos e um elenco comprometido. O Corinthians pode sim fazer um grande ano. Tem base, tem torcida, tem camisa. Agora é hora de fazer as escolhas certas, porque se fizer, pode ter certeza, vai dar trabalho para todo mundo. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Corinthians continuando. A movimentação nos bastidores do futebol brasileiro promete agitar os próximos dias, e um nome tem sido o centro de todas as conversas no Corinthians: Rafael Veiga. O talentoso meio-campista, figura central no Palmeiras e destaque em clássicos e finais, está na mira do alvinegro paulista, que tenta atrair o jogador para reforçar seu elenco. Com um futuro cada vez mais brilhante, Veiga tem despertado o interesse de grandes clubes, mas a proposta corintiana pode ser a que mais o seduz, considerando seu histórico de grandes conquistas no futebol nacional. A carreira de Rafael Veiga, natural de São Paulo, não foi uma linha reta até a consagração no Palmeiras. Passou por clubes como Audax Rio e Coritiba, até alcançar o status de ídolo no Allianz Parque. Sua trajetória teve altos e baixos, mas foi com a chegada do técnico Abel Ferreira que sua performance decolou. Hoje, com mais de 250 jogos pelo Palmeiras e um histórico de gols decisivos, o meio-campista consolidou-se como um dos maiores artilheiros do clube no século XXI. Além de acumular títulos importantes,
como a Supercopa do Brasil e o Campeonato Paulista. Conhecido pela frieza nas cobranças de pênalti e pela habilidade em momentos decisivos, Veiga é um jogador que agrega tanto no aspecto técnico quanto psicológico, sendo peça fundamental em grandes conquistas do Verdão. Sua versatilidade no meio-campo e sua visão de jogo aprimorada ao longo dos anos o tornaram referência em um dos clubes mais poderosos do futebol brasileiro. Mas o que levaria um jogador tão importante a trocar a casa cheia de títulos por um novo desafio? O Corinthians, com um elenco em busca de renovação, aposta suas fichas em Veiga para ser o jogador que faltava no meio-campo. Sua experiência em clássicos e sua habilidade em liderar a equipe em momentos de pressão seriam um trunfo para a disputa das principais competições. A ideia de fortalecer o setor central do campo com um jogador de tanta qualidade e que tem feito história no Palmeiras parece ter atraído a diretoria alvinegra, que agora aposta no desejo do atleta de buscar novos horizontes. A negociação está longe de ser simples, considerando a relação intensa entre Veiga e a torcida palmeirense, além da disputa acirrada por sua contratação. Mas se os rumores se confirmarem e o acerto acontecer, o Corinthians dará um passo significativo rumo a uma nova era. Rafael Veiga pode se tornar o protagonista que a Fiel tanto deseja para a temporada, e a história de um craque em ascensão pode ganhar um novo capítulo em um dos maiores clubes do Brasil. Apresentamos as últimas notícias do Corinthians diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é crucial para o Corinthians. Até o próximo vídeo, fiel!